Bom, eu escolhi essa questão 16 do capítulo 8 do livro do Moisés, que ela é referente, vai ser referente ao mesmo conteúdo do capítulo 18 do Halley. O enunciado dela diz o seguinte: num país frio, a temperatura sobre a superfície de um lago caiu a menos 10 graus Celsius e começa a formar-se uma camada sobre o gelo sobre o lago. A água sob o gelo permanece a 0 graus Celsius. O gelo flutua sobre ela e a camada de espessura crescente em formação serve como isolante térmico, levando ao crescimento gradual de novas camadas, de cima para baixo. Letra A. Exprima a espessura L da camada de gelo formada decorrido um tempo T do início do processo de congelamento, como função da condutividade térmica K do gelo, da sua densidade ρ e o calor latente de fusão L, bem como da diferença de temperatura ΔT entre a água e a atmosfera acima do lago. Ele dá a sugestão aqui, né? Considere a agregação de uma camada de espessura dx à camada já existente e de espessura x. Bom, eu já desenhei aqui, então, essa parte aqui, ele pediu para a gente considerar, chamar x. E essa partezinha aqui, dx. Essa partezinha aqui é a parte de gelo que vai se formando, certo? Ao decorrer do tempo. Como a gente sabe que ao decorrer do tempo e para essa camada se formar, para o calor latente acontecer aqui, tem que sair energia térmica, no caso aqui, dessa parte da água, ou seja, a temperatura da água, não a temperatura, mas como é uma mudança de fase, a temperatura dessa parte aqui não vai mudar. Mas tem que ocorrer uma troca de energia térmica, ou seja, tem que ocorrer calor. E como vai ocorrer uma taxa de tempo? Vai ser uma taxa de transferência. Então, a taxa de transferência é igual a dQ dt, que é a potência, né? A gente sabe que isso aqui é a potência térmica, no caso. Esse calor, ele é chamado de é o calor latente de fusão, no caso, porque essa água aqui, certa quantidade de água se transformou, mudou de fase e agora ela foi para a fase sólida, deixou de ser líquido para ser sólido. E quando ocorre isso, o calor é calculado da seguinte maneira: calor é igual a massa que ocorreu essa mudança, que sofreu essa mudança, né? Então vai ser a massa dessa pequena partezinha aqui, vezes o calor latente de fusão. Só que reparem que aqui não tem calor, e sim dQ, ou seja, a fórmula infinitesimal. Então a fórmula infinitesimal dessa fórmulazinha aqui seria a seguinte: dQ dm. Como o calor latente é constante, né, do gelo, não para qualquer gelo é esse, a gente deixa isso aí. Então a gente vê aqui, a gente vai ficar com dm L sobre dt. Só que eu ainda quero tirar esse dm daí. Como a gente sabe, a gente pode usar essa pequena fórmula aqui, essa fórmula da densidade, que é igual a massa sobre o volume. Só que novamente nós temos a fórmula infinitesimal ali, certo? dm. Então, a fórmula infinitesimal dessa fórmula aqui seria, a densidade não muda, né? Então a gente fica com dm sobre dv. Então, se eu quero substituir aquele dm ali, eu vou ficar com dm é igual a ρ vezes dv. Substituindo aqui em cima agora, né, para finalizar, ficamos com ρ dv vezes o calor latente dividido por dt. E eu ainda vou fazer mais nesse dv. A gente sabe que o volume, né, esse dv aqui é uma pequena fração desse volume, de acordo com essa pequena parte aqui dx, desse pequeno comprimento. E o volume é nada mais que a gente sabe que é o comprimento, ou seja, nesse caso aqui a profundidade, multiplicado por sua área. A profundidade está variando aqui, que é esse dx. Certo? Então, dv, né, está variando. Então, é dx vezes nossa área. Perceba que nossa área, a área desse gelo aqui, não vai mudar.
A única coisa que vai mudar aqui é a profundidade. Então, sua área é constante. Chamamos de A. Então, substituímos e ficamos com essa expressão. Rho, no lugar de dv, dx vezes A, vezes o calor latente de fusão do gelo. No caso da água, né? Vai passar do gelo para a água. Dividido por dt. Lembrando que isso tudo aqui é igual a taxa de transferência de energia. Potência. Só que a gente sabe que aqui a gente pode tratar essa camada de gelo aqui como uma barra, certo? E a gente sabe que a potência, ou seja, a taxa de transferência térmica por tempo, uma barra, é dada pela seguinte fórmula. K, que é a condutividade térmica desse material, no caso gelo, vezes a área que está sendo transmitido, que esse calor está sendo transmitido. E como aqui a gente está vendo que essa área aqui está sendo toda afetada, o calor está transferindo sobre ela toda, né? Sobre toda essa área aqui essa camada de gelo. Então essa área toda aqui, essa área A que a gente já tinha chamado ela em cima. Vezes a variação de temperatura. E essa variação de temperatura é onde? É da atmosfera, essa daqui. Aqui está aqui, essa temperatura que está aqui. E essa de baixo aqui que está a água, certo? De um lado a outro da placa. Então, a gente fica com isso. E dividida ainda pela espessura da placa. Lembrando que essa espessura não vai ser dx, vai ser x, porque é a placa que está conduzindo aqui, certo? Então, nesse momento, a gente pode considerar. Então, dividindo por x. Pronto. Agora, deixa eu mudar só a cor aqui. Colocando ali, trazendo esse P que a gente achou. É igual a esse P, né? Claro. A gente vai trazer para cá. Aquele dali fica como ρ dx vezes A vezes L sobre dt. Igual a condutividade vezes a área vezes a variação de tempo dividido pelo comprimento ali x. A gente pode acortar essa área aqui. E percebam que a gente agora ficou com uma EDO. Uma EDO aqui linear, né? Mas a gente pode resolver simplesmente essa EDO por separação de variáveis. Então a gente, como a gente tem dx aqui e um x aqui do outro lado, a gente pode passar esse x multiplicando ali. Então a gente fica com x dx vezes ρ L. E, como é a separação de variável, a gente vai trazer esse dt para o outro lado. Então a gente fica com K delta T. Lembrando para não confundir aqui que delta T é a variação de temperatura e dt é o tempo, o pequeno tempo ali que está ocorrendo a transferência de energia térmica. Né? Então, para a gente resolver essa DO aqui, simplesmente a gente integra ambos os lados. Integramos aqui e integramos aqui. Então, isso aqui, isso. Bom, a integral daqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. Já que ρ vezes L é constante, eu simplesmente repito. Aqui, como K delta T é constante, a gente vai ficar com K delta T vezes T, que representa o tempo, certo? Esse x ao quadrado aqui é justamente aquela espessura que ele pediu com o tempo, né? Ou seja, o nosso x é igual ao nosso L. No caso aqui seria dx é igual a L, certo? Mas a gente pode considerar esse x aqui como sendo L. Então a gente fica com L ao quadrado. Deixando ele em evidência aqui, ficamos com, deixa eu voltar aqui, 2K delta T vezes T sobre ρL. Para finalizar essa letra A gente fica com 2K delta T vezes o tempo dividido por ρL, atendendo justamente todos em função de todos os que ele pediu ali. Então a gente encontra dessa maneira a expressãozinha. Pronto. Letra A. Vamos voltar lá e vamos ver o que ele pede na letra B. Pronto.
No exemplo acima, calcula a espessura da camada de gelo 1 hora após iniciar-se o congelamento, sabendo que K, ele deu K aqui, deixa eu só dividir aqui, ele deu K sendo 4 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo vezes centímetros vezes graus Celsius, certo? E ele deu a densidade do gelo como sendo 0,92 gramas por centímetro cúbico. E o calor latente, 80 calorias por grama. A variação de temperatura aqui, a gente pode colocar ela tanto em graus Celsius quanto em Kelvin, porque como são escalas centígradas, a variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Então, a variação a gente sabe que, como ele disse anteriormente, caiu a 10 graus Celsius, né? Foi para 10 graus Celsius. Só que a variação é que a gente não coloca negativa, porque foi de cima para menor. Então, a variação é, a gente pode colocar assim 10. Vou colocar 10 graus Celsius mesmo, por conta que a condutividade está em graus Celsius ali. E lembrando da fórmula que a gente achou, que é raiz de 2 vezes quem? 2 vezes K. Nosso K é 4. Vezes 10 a menos 3. Bom, não vou se preocupar em transformar centímetro aqui para metro, nem caloria para joule, porque a gente sabe que a caloria aqui vai cortar com essa caloria. E essa grama também vai cortar com essa grama. E centímetros aqui, o final, a gente vai receber o resultado em centímetros. Então é K vezes a variação de temperatura, que é 10. E agora, dividido por, deixa eu olhar isso aqui, a densidade e o calor latente. A densidade é 0,92 vezes 0,92 vezes 80. Simplificando aqui, ficar com L igual a 1, fazendo as contas aqui na calculadora, 1,98 centímetros. Prontinho, então, basicamente isso.